Bom dia, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Já estamos na segunda semana do ano. Que Deus abençoe grandemente esta nova semana que começa para mim e para você. Que o Senhor possa guiar os seus passos, te dar sabedoria, discernimento, estratégia, para que você venha tomar as melhores decisões para a sua vida, fazer as melhores coisas e que o Senhor venha te guardar e te livrar de todo o mal. É o que eu peço no nome de Jesus nesta manhã de segunda-feira. Irmãos, eu quero falar nesta manhã de um assunto muito sério, mas que a Bíblia a todo instante nos alerta. E à medida que o cenário mundial vem confirmando aquilo que as Escrituras nos fala, nos revela, nós podemos ver que o cumprimento da palavra do Senhor está se efetivando ipsis literis, para e passo, dia após dia. E a Bíblia nos fala muito para que nós tivéssemos muito cuidado com os falsos profetas e com os lobos devoradores em pele de cordeiro. E o tempo da graça está para terminar. A cada ano que entra, a cada dia que passa, o tempo está diminuindo. E os lobos devoradores e os falsos profetas estão enchendo, povoando a terra. Basta-nos entrar em muitas igrejas ou mesmo abrir as redes sociais. Quantas heresias, quantos falsos ensinamentos, quantas falsas profecias. E eu vim aqui falar, hoje nós vamos ver duas passagens nas Bíblias que nos alertam sobre esse tipo de pessoas. Uma está no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 30, no versículo 10, que nos diz o seguinte: eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos fale do Santo de Israel. Então veja aqui que as pessoas, elas não querem ouvir a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, a verdade é a espada. E por ela ser a espada, ela corta e ela fere. E muitos não querem ouvir a verdade, porque ela confronta a nossa natureza de pecadores. Então, o que as pessoas querem? Ouvir aquilo que lhe apraz, ouvir aquilo que é bom aos seus ouvidos, ouvir aquilo que satisfaz a sua carnalidade, promessas de bênçãos, profecias de coisas boas, de coisas maravilhosas. Quando a palavra é para conserto, para endireitar as veredas, para buscar o arrependimento, as pessoas não querem ouvir. E elas vão sim atrás dos falsos profetas, dos falsos mestres. E os falsos profetas e os falsos mestres, eles sabem disso. Eles sabem da carência e da necessidade que essas pessoas têm de ouvir aquilo que lhe apraz. E é justamente por isso que elas são enganadas, que elas são ludibriadas. Porque o falso mestre e o falso profeta vai falar exatamente aquilo que ela quer ouvir, aquilo que vai dar a ela o alento que ela procura. E com isso, eles arrancam a lã dessas ovelhas. Eles tiram até muitas vezes o último centavo, o último tostão. Mas saiba você que Deus tem verdadeiras bênçãos para aqueles que são verdadeiramente
fiéis ao Senhor, para aqueles que aceitam a palavra do Senhor de conserto, para aqueles que vão honrar a Deus, seja na alegria ou na tristeza, seja na dor ou na alegria, seja na opulência ou na pobreza. Se você é um desses verdadeiro, saiba que Deus tem bênçãos para você. Agora, se você é uma pessoa que rejeita a palavra de correção, a palavra de conserto, você é um forte candidato a cair nas mãos dos falsos mestres, dos falsos profetas. Na epístola de 2 Pedro, também no capítulo 2, a palavra vai nos falar a denúncia dos falsos mestres, e ela nos diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos pela avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então aqui o Senhor está falando a palavra de Deus dos falsos mestres, aqueles que vão ensinar falsas doutrinas, vão desviar, distorcer a palavra de Deus, trazendo grande destruição sobre a igreja, porque muitos vão seguir esses falsos mestres. Aliás, muitos já seguem. As heresias, elas se colocam contra a verdade de Deus. Hoje, infelizmente, há um grande relativismo bíblico, não só no mundo, mas também dentro das igrejas. As pessoas não querem mais ouvir falar de pecado. Elas relativizam o pecado. Agora as pessoas querem ouvir aquilo que satisfaz, aquilo que acomodem elas nas suas vidas de pecado. Elas não querem fazer a renúncia ao pecado e por isso não querem ouvir palavras que as confronte, e por isso procuram mestres que lhe digam coisas que agradem o seu coração. Então veja que aqui nós temos duas passagens. Isaías 30 fala dos falsos profetas, aqueles que profetizam engano, que profetizam mentiras, que falam aquilo que Deus não mandou dizer. E nós temos aqui os falsos mestres, aqueles que pregam heresias, aqueles que distorcem a palavra de Deus para agradar o ouvido daqueles que querem se desviar da verdade. Então, tome muito cuidado com esse tipo de pessoas, tanto os falsos profetas quanto os falsos mestres. Não saia nunca da palavra de Deus, não se desvie da verdade, porque essa palavra aqui nos diz que o destino dessas pessoas é a destruição. Olha o que diz aqui no final: farão comércio de vós. Infelizmente, quantos pastores estão aí negociando as suas ovelhas como se elas fossem mercadorias? Quantas coisas estão sendo feitas dentro da casa de Deus, em cima dos altares, como se a casa de Deus fosse um comércio, fosse um local de mercadorias, fosse um grande mercado a céu aberto. Então a palavra diz: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Por isso que muitos escândalos estão vindo, porque Jesus diz: é necessário que os escândalos venham, mas ai do homem ou da mulher por onde o escândalo vier. Jesus diz: ai daquele que escandaliza o nome do meu Pai. Então essa mensagem
para esse início de semana é para que você fique atento, para que você tome cuidado, para que você não siga tudo que as pessoas falam, para que você examine as profecias, para que você examine as pregações à luz da palavra de Deus. Peça direção ao Espírito Santo, peça sabedoria, peça discernimento. Não coma toda a comida que lhe é servida. Tenha cautela, acautelai-vos dos falsos profetas, acautelai-vos dos lobos devoradores em pele de cordeiro. Que Deus abençoe grandemente esta sua semana. E se essa mensagem foi edificante para você, compartilhe ela com mais pessoas, deixe aqui o seu joinha, inscreva-se aqui no nosso canal e nos ajude a levar a palavra verdadeira de Deus, a verdade, sem heresias, sem falsas revelações, sem falsas profecias, porque a maior profecia que nós temos para a nossa vida, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor já tem tudo aqui que nós precisamos para a nossa vida. E ela também já nos mostra, já nos revela qual é o destino da humanidade, o que tem para este mundo que jaz no maligno. Não procure novidades, porque os falsos mestres, os falsos pastores querem justamente isso, corromper, deturpar a verdade para vendê-las como novidade, porque muitas pessoas estão em busca não da verdade, mas de falsas novidades. Então tenha cautela e que Deus abençoe o seu dia. Amém.